Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de inglês. Eu espero que essas aulas estejam sendo bem absorvidas, porque o intuito dela, o objetivo, além do aprendizado em si, né, aprendizagem, é divertir também. Então hoje eu vou falar sobre family. Então, em inglês, quando falamos de família, temos um vocabulário bem específico. E normalmente, por exemplo assim, se eu falar o irmão do meu pai, em inglês, se eu usar o apóstrofe S, aquele sinalzinho de apóstrofe com a letrinha S, eu quero dizer assim, vai aparecer escrito aqui, tá certo? Então, o irmão do meu pai. Então, em inglês, vai ficar assim, my father's brother. My father's brother. Então, por que brother vem no final? Senão vai ficar ao pé da letra, dá a impressão que é o pai do meu irmão. Não é isso? Mas em inglês é exatamente o contrário. Se eu falar my father's brother, quer dizer que é the brother of my father. O irmão do meu pai. Tá certo? Então, o último pertence ao primeiro, na sequência. Então, só para já falar o que significa my father's brother, então, que é o irmão do meu pai, é o meu tio. Em inglês é uncle. My uncle, meu tio. Tá certo? Então vamos tentar fazer uma árvore genealógica um pouco rápida aqui, porque esse vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Então vamos falar daquela família próxima, aquela família que mora com você, que seria pai, mãe, irmão e irmã, tá certo? Essa na verdade é a família mais próxima. Na verdade, eu falei são ou em inglês a palavra family, ela pode ser falada como my family is big. Minha família é grande. Tá? Você também pode falar my family are big. Então, family is ou family are. Você tem essas duas possibilidades. Porque família é uma palavra singular, mas ela tem a intenção, se é família, é mais de uma pessoa. Então é plural. Tá certo? Mas a maior parte das vezes as pessoas usam family e usam singular. Então se eu falar assim, o vocabulário irmão, todo mundo sabe que é brother. Se eu falar irmã, todo mundo sabe que é sister. Tá certo? Agora, se eu falar assim, que a minha irmã tem um filho. Como que eu falaria filho? Então, filho, eu falo son. Como a pronúncia da palavra sol. Tá? Então, meu filho é meu sol. Então, eu falo son. Se eu falar que o filho é da minha irmã, eu tenho que falar my sister's son. My sister's son. Que é o filho da minha irmã. E agora, qual é o grau de parentesco do filho da minha irmã para mim? Tá certo? Então, como é que eu falaria? Em português é sobrinho. Em inglês eu falo nephew. Então, my sister's son is my nephew. Ok? E se fosse a filha do meu irmão? Então, como eu falo filha? Então, a palavra é daughter. Daughter. Eu posso falar também a pronúncia daughter. Daughter. É um pouco britânica. Na verdade, é totalmente britânica. Certo? Então, daughter. Então, eu posso falar my sister, daughter. E posso falar my sister's daughter. Então, a filha da minha irmã. Eu posso falar tanto irmã quanto irmão, tá, gente? Às vezes eu falo irmão e irmã, mas o parentesco que vai seguir é o mesmo. Então, eu posso falar my brother's daughter. Posso falar my sister's daughter. Então, a filha do meu irmão ou da minha irmã, o que é meu? O que é minha, né? Então, no caso, é sobrinha. Em inglês é niece.
niece. Não confundam com nice, é niece. Então, my sister's daughter ou my brother's daughter is my niece. É minha sobrinha. Então, esse grau de parentesco, então essa aula aqui está falando de vocabulário e ao mesmo tempo usando o apóstrofe S depois do substantivo. Mas eu posso falar assim, the daughter of my sister, the brother of my father. Não tem problema nenhum. Tá certo? Você pode usar as duas formas. Então, lembrando que pai e mãe, né? Pai, father, mãe, mother. Então, my mother, my father. O que eles são, meu? My parents. Então, my mother, minha mãe, my father, meu pai, my parents, meus pais. Então, não confundam parents com parentes. Ah, os meus parentes vieram me visitar. Então, parentes, nesse sentido, que é o resto da família que não mora na sua casa, eles são relatives. My relatives. Eu posso dizer também que eu falei do tio, né? Então, eu posso falar tanto father quanto mother, mas para falar tio eu tenho que falar brother. Então, my mother's brother ou my father's brother, que é o brother do my father. Então, o irmão do meu pai ou o irmão da minha mãe. Então, é my uncle, meu tio. E agora, como que eu falo tia? Então, eu posso falar my mother's sister, ou posso falar my father's sister, que é a irmã da minha mãe ou a irmã do meu pai. Então, a minha tia. Como é que eu falo tia? Eu falo aunt. Aunt. Tá? Quase a pronúncia de ant, com formiga, mas não confundam formiga com tia. Tá certo? Então, é aunt. Aunt. Então, se eu falar assim, agora, vamos continuar com a palavra tia. A filha da minha tia, no caso, é minha prima. Se fosse o filho da minha tia, também é meu primo. Então, em português eu tenho a palavra primo e prima. Em inglês eu só tenho uma palavra, que é cousin. Cousin. Então, eu posso falar assim, my aunt's daughter, my aunt's son, que é o filho da minha tia ou a filha da minha tia. Então é my cousin, my cousin. Então tanto son, que é filho, tanto daughter, que é filha, no caso da tia ou do tio, que é aunt ou uncle. Em relação a mim, o parentesco é cousin. Eu posso falar que eu tenho um filho e uma filha, eu próprio. Então, eu tenho a son and a daughter. Então, eu tenho um filho e uma filha. O que eles são meus? São os meus filhos. Então, my children. My children. Eu tenho que usar o plural. Se eu falar que eu tenho somente um son, é my child. My child. Somente my daughter, então é my child também. Mas os dois juntos, então, my children. Vamos supor, então, que agora o meu filho tenha um filho. Então, em relação a mim, é meu neto. Eu quero usar só o masculino agora, tá certo? Então, eu posso falar assim, my son's son. My son's son. Então, o filho do meu filho. O que ele é meu é my grandson. My grandson. Meu neto. Vamos supor agora que eu falo a filha da minha filha. Então, my daughter's daughter. My daughter's daughter. Então, é the daughter of my daughter. A filha da minha filha. É minha neta. Então, é my granddaughter. My granddaughter. Tá complicando, né? Então, agora eu tenho uma neta, granddaughter, e um neto, grandson. O que eles são meus? Então, são os meus netos. Então, é my grandchildren. My grandchildren. E o que eu sou para eles? No caso, eu sou avô. Então, eu sou
grandfather, grandfather. Tá? Esse é o nome formal. Eles provavelmente vão me chamar de grandpa, grandpa, tá certo? Aliás, quando eu falo pai e mãe, father and mother, quando eu vou apresentar para alguém, this is my father, this is my mother, they are my parents, eles são os meus pais. Mas em casa, família, provavelmente eu vou chamar o meu pai de dad e minha mãe de mom. Hey mom, hey dad, tá certo? Então, criança um pouco menor, de uns 5 anos mais ou menos, fala daddy, daddy, papaizinho, papai, né? E para mãe pode falar mommy, my mommy, tá? Mamãe e papai. Então, se eu sou o grandfather, o avô, como seria o feminino de avô? Né? No caso, avó em português. Em inglês eu falo grandmother, grandmother, tá certo? Então o vocabulário ele vai se estendendo, ele vai ficando um pouquinho diferente. Parece fácil, e é fácil, só que como são muitos nomes, por exemplo, numa festa você apresentando todo mundo, você pode se perder. Vamos nos estender um pouco mais. Vamos supor que eu não tenha mãe. I don't have a mother anymore. Tá certo? Eu não tenho mais mãe. E o meu pai se casou novamente. Então agora ele tem uma nova esposa. Que aliás, esposa é wife. Tá certo? E esposo ou marido é husband. Então agora eles são husband and wife. Marido e mulher. Só que ela não é a minha mãe. Ela não é my mother. She's not my mother. Tá certo? Então o que é em relação a mim? Então ela é minha madrasta. Então em inglês eu falo stepmother. She is my stepmother. Ele continua meu pai, tá certo? Apenas ela é my stepmother. Então stepmother é madrasta. E se a minha madrasta, quando casou com o meu pai, ela já tinha um son e uma daughter? Igualzinho a história da Cinderela, né? A madrasta casou e ela já tinha 2 filhas, no caso. Mas eu estou falando se ela tivesse um filho e uma filha. Então ela teria 2 children, 2 filhos. Children porque é uma criança, né? No caso, feminino ou masculino. Poderia ser 2 meninas também. Children é a mesma coisa. Só, se eu falar assim, então, o que eles são em relação a mim? Então, são my step siblings. Porque se eu falar irmão e irmã, eu posso falar siblings, tá certo? Porque sibling é irmão e irmão, né? No caso, plural, siblings. Em relação ao meu pai, se ela casou e já tinha esses 2 filhos, uma filha e uma filha, a son and a daughter, o que é em relação ao meu pai? Então, em relação ao meu pai, é stepson e stepdaughter, porque agora é em relação ao meu pai. Se for em relação a mim, é stepbrother ou stepsister, porque é aquela meio irmão, né? Meio irmã, eu acho, porque não é relação de sangue. Em relação ao meu pai, é enteado, que é stepson, ou stepdaughter, que é enteada. Vai complicando, né, gente? Então, vamos supor agora, então, que eu tenho a son, eu tenho um filho, ou tenho a daughter, e eu quero batizar na igreja. Tá? É só para poder dar o nome, tá certo? Então agora eu preciso de uma mãe que cuide do meu filho na minha ausência, ou um pai que cuide do meu filho na ausência. Então, por isso que eu estou falando mãe, porque a palavra agora é godmother. Então, godmother é madrinha e godfather é padrinho. Então, my son has a godmother. Meu filho tem uma madrinha. My son has a godfather.
Então, meu filho tem um padrinho. Lembra que eu falei que mother and father são parents, certo? Então, mãe e pai são pais, né? No plural. Então, agora eu falo God, que God é Deus. Godmother e godfather, godparents. Então, o meu filho, my son, has godparents. Ele tem padrinhos. Não confunda esse padrinho com padrinho de casamento, tá? Então, normalmente, o padrinho de casamento do homem é o best man. Best man. Porque ele carrega the rings, ele carrega as alianças, né, na hora. A cerimônia é totalmente diferente da nossa. Então, assim, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas, no caso, a madrinha da noiva é bridesmaid. Bridesmaid. Porque bride, em inglês, é noiva, no dia do casamento. E o noivo, no dia do casamento, é groom. Tá certo? Vai aparecer tudo escrito aqui, gente. Então, pessoal, a minha irmã casou. Agora ela tem um husband, um marido. Então, my sister's husband in relation to me. Então, o marido da minha irmã em relação a mim. Então, agora ele é meu irmão. Só que ele é meu irmão pela lei. Ele assinou o documento e agora ele está atrelado à nossa família. Então, ele é my brother-in-law. Brother-in-law. Certo? Então, my sister's husband is my brother-in-law. Se fosse o contrário, meu irmão tivesse casado, então meu irmão, my brother, agora ele tem uma wife, uma esposa. Então, my brother's wife. Então, a esposa do meu irmão em relação a mim. Agora ela é my sister-in-law. My sister-in-law. É uma irmã pela lei. Então, brother-in-law em relação a mim. E o brother-in-law em relação ao meu pai ou à minha mãe. Então, ele é meu cunhado, mas em relação ao meu pai ou à minha mãe, ele é genro. Então, como é que eu posso falar? Então, eu posso falar son-in-law. Porque agora ele é filho pela lei do meu pai. Então, son-in-law. Se fosse o contrário, my brother's wife, a esposa do meu irmão, agora seria o quê? No caso do meu pai ou da minha mãe, né? Seria daughter-in-law. Daughter-in-law. Lembrando que a pronúncia daughter é um pouco mais americana. Posso falar daughter-in-law. My daughter-in-law. Né? Poderia falar também. Então seria nora. E como é que eu falo então sogro e sogra? Porque se eu falo que in-law é aqueles agregados, então, se eu falar que ela é minha sogra, então eu falo mother-in-law. E se eu vou falar sogro, father-in-law. Tá certo? Então, não confundam in-law com step. Então, muita gente confunde falando assim, stepmother ou stepfather como sogro ou sogra. Não é. Então, sogro é father-in-law e sogra, mother-in-law. Eu posso até falar aqui os dois. Eu posso falar parents-in-law. Tá, tudo bem? Bom, eu acho que agora o vocabulário se estendeu bastante, né? Um aluno uma vez me perguntou o que era uma midwife. Midwife. Então, midwife não é a esposa do meio. Porque não tem esposa, na verdade até tem primeira esposa, última esposa, dependendo de quantas vezes se casou. Mas midwife quer dizer parteira, doula. Né? A mulher que ajuda a trazer as crianças, né, no nascimento. Tá? Então, assim, o vocabulário é diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem decorar esses nomes, vai aparecer tudo escrito, tentem anotar, assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias, não esquece de dar o joinha lá no final, o like, e divulguem o vídeo. Eu preciso que esse vídeo cresça, tá certo? Na rede. E não adianta assistir o vídeo pela metade e lá no final você não dá o like. Espera o vídeo acabar e depois você dá o like.
Tudo bem? Compartilha também. Obrigado. See you.